O médico disse ao meu marido que se eu demorasse 30 minutos mais, eu não iria resistir. O tratamento não foi fácil, foi muito doloroso. Apegue-se à Bíblia, à oração e aos louvores com todas as suas forças. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Compatibilidade. Passei 9 anos e 9 meses fazendo hemodiálise, 3 vezes por semana, 4 horas por sessão. Isso equivale a 9 anos e 9 meses que eu passei conectada a uma máquina que filtrava o meu sangue para que eu pudesse sobreviver. Eu tinha 34 anos quando recebi o diagnóstico de insuficiência renal. Eu sentia muitas dores de cabeça e dores nas costas. Mas quando eu ia ao hospital, me davam anti-inflamatórios. E eu melhorava, e a vida continuava. Mas as minhas mãos começaram a inchar, e os meus pés também. Um dia acordei com o rosto, as mãos e os pés inchados. Depois de 1 ano, tive uma crise tão forte que, quando chegamos ao hospital, o médico disse ao meu marido que se eu tivesse demorado 30 minutos mais, não teria resistido. Os meus rins estavam atrofiados. Eles tinham secado e parado de funcionar. A única solução definitiva seria um transplante. Mas a fila era muito longa. E tinha a questão da histocompatibilidade. E enquanto isso, eu precisava fazer hemodiálise. No início, eu me sentia muito mal. Eu chegava a desmaiar nas sessões. O que me sustentava era a leitura da Bíblia e os hinos de louvor que eu escutava com fone de ouvido. A palavra de Deus era o meu único consolo. Muitas vezes me chamavam para fazer o teste de compatibilidade e o resultado era sempre negativo. Isso também era muito desgastante, porque com o tempo a gente vai perdendo as esperanças. Finalmente, o médico disse que se em 3 meses não encontrasse um doador que fosse compatível, me tirariam da lista. E isso foi um golpe muito forte para mim, porque o transplante era a única esperança que eu tinha para uma vida normal. Quando o telefone tocou dizendo que tinham encontrado um doador e que eu deveria ir rapidamente ao hospital para fazer os exames, meu marido não queria mais que eu fosse, para evitar frustrações. Nós dois já tínhamos aceitado que essa situação era a vontade de Deus, mas eu pedi para ir uma última vez, e ele foi comigo. Eu entreguei a minha vida a Deus, dizendo, se houver alguém que necessite desse rim mais do que eu, Deus, não permita que a cirurgia aconteça, mas Deus resolveu todos os problemas milagrosamente e pude realizar o transplante. E poucos dias depois, eu já estava levando uma vida normal. Minhas funções renais se restabeleceram rapidamente, para a surpresa dos médicos. E eu só podia louvar a Deus por ter cuidado de mim de maneira perfeita. Meu tratamento não foi fácil, foi muito doloroso, mas durante esse tempo, pude orar e testemunhar a outras pessoas sobre a minha fé e o meu Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas se por acaso você estiver passando por um momento de sofrimento, te desafio a louvar a Deus, mesmo que para você tudo pareça sem solução. Apegue-se à Bíblia, à oração, aos louvores com todas as suas forças. Talvez as suas dores não diminuam, mas, de uma forma ou de outra, Deus te dará o descanso. Adoramos a um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Bom dia para quem não vi. Feliz sábado. Sábado Said. Assalamu alaikum. Que Deus seja louvado. Dia em desespero, sentia solidão, só via os meus problemas, não via solução. Eu vi alguém chegando, não pude conhecer. Me disse com carinho, eu só vim pra te dizer. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Olhei aquele homem, então eu me lembrei daquele rosto triste que um dia eu ajudei. Fiquei emocionado, com vontade de chorar, a ver o homem que eu salvei. Deus mandou pra me salvar. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Um dia o homem veio aqui morrer pra me salvar. Se eu quiser o seu poder, preciso ter o amor, teu amor. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor, foi o seu amor, foi o seu amor que me salvou. Amém. Amém. Muito obrigado, menino. E nos traz, então, essa certeza. Deus opera sempre pelo seu amor. Paulo aos Romanos diz que o Espírito Santo derrama em nosso coração
o amor de Deus. É o Espírito que traz o amor de Deus. E o mesmo Paulo, quando escreve aos Coríntios, nos diz que o maior dos dons é o amor. E isso é pela presença do Espírito. Na carta aos Efésios, o capítulo 1, os versos 13 e 14, o apóstolo diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, na carta aos Efésios, o apóstolo começa falando sobre o Espírito Santo como selo e penhor. E quando ele termina a sua carta, no capítulo 4, ele descreve a obra de Cristo Jesus, diz que Jesus desceu até as profundezas da terra e trouxe cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E quando ele diz deu dons aos homens, ele está falando da obra do Espírito Santo na vida daqueles que o Espírito Santo se tornou o selo e penhor da promessa e da herança eterna. Como nós ouvimos nesta semana, através do material da revista, só pode morar no lar eterno aquele que tem no seu coração a morada do Espírito Santo. Então, a primeira morada é Deus quem habita em nós, através do seu Espírito. E quando o Espírito habita, como o texto diz, ele concede dons aos homens. Então nós temos muito assunto, né, sobre os dons. Quem quiser um estudo muito bom, a Novo Tempo preparou essa série de estudo através dessa revista. Você pode ter PDF, pode ter assim a revista física, pode através do QR Code ter as palestras com o pastor Arilton. Então o Espírito Santo é o tema desta revista. É uma revista inteira, são aqui 13 assuntos, 13 estudos sobre a pessoa 14 estudos sobre a pessoa do Espírito Santo. E, no caso, nesses 10 dias de 2026 de clamor, nós temos 2 dos dias separados para falar sobre a ação do Espírito Santo oferecendo os dons. Mas precisamos lembrar, e lemos esse texto primeiro, porque o maior dom é o próprio Espírito. E através do Espírito, o principal dos dons que ele nos dá é o amor. Porque o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se alegra com a injustiça, o amor não gosta da mentira, mas o amor tudo espera, tudo sofre, tudo suporta, o amor jamais acaba. E quando Paulo está falando sobre este tema, no capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, é o meio, é o centro da mensagem de Paulo sobre os dons aos Coríntios. Você tem o capítulo 12 inteiro, o capítulo 13 e o capítulo 14. O capítulo 13 está no meio da mensagem e no centro da mensagem ele nos lembra todos os demais dons só podem ser dons verdadeiros se forem carregados, sustentados, alimentados pelo dom maior que é o amor. E só é possível ter o amor de Cristo se o Espírito Santo habitar em nós, derramar esses dons em nós. E é isso que o texto de Coríntios, capítulo 2, melhor dizendo, 12, os versos 7 nos diz. Né? Então, 1 Coríntios, capítulo 12, os versos 7 em diante, nos traz essa linda comparação. Paulo traz essa imagem, né? Uma imagem muito viva, onde ele diz que o povo de Deus, a família de Deus, a casa de Deus, é como o corpo de Cristo. Um dos estudos mais belos que alguém pode fazer é estudar o corpo, a sua anatomia, a sua fisiologia e também a sua constituição, a sua aparência. Todos os elementos do corpo são fantásticos, né? Já o salmista, lá no Salmo 139, nos lembra
que o Senhor nos criou de uma maneira assombrosa, maravilhosa. Ainda sendo uma massa informe, a maravilha de Deus já começava a se manifestar ainda dentro do ventre da nossa mãe. E quando o apóstolo, então, baseado em Jesus, toma esse modelo, essa imagem, é para que nós aprendamos. Assim como funciona o corpo, assim funciona a família de Deus. Mas após Deus ter criado o primeiro corpo humano, o que ele fez? Logo em seguida, soprou. Porque sem o sopro de Deus, sem o fôlego de vida, seria apenas barro, desenhado, esculpido. Assim também, a nossa fé, a nossa esperança só é verdadeira se ela é conduzida pelo Espírito. O nosso cristianismo, a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade só é verdadeira se ela é conduzida pelo Espírito. A obediência a Deus, o fazer o bem só é possível se o Espírito nos enche, se nós recebemos o sopro de Deus. A palavra para sopro, para vento, tanto na Bíblia, assim como no árabe, não é? É a mesma palavra, que é sopro ou espírito. E assim é designado nas escrituras em árabe, mesmo no Alcorão, né, faz menção, hawa, não é? Que é o sopro, é o espírito, é aquilo que traz a vida. E nesse texto o apóstolo traz essa imagem do corpo, que somos nós, mas esse corpo só vive se o Espírito estiver presente. Então ele diz assim a partir do verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Aqui essa palavra manifestação é sinônimo que nós usamos como dom, ou os dons. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro é dada no mesmo Espírito a fé. A outro, no mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. E a outro, o discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-las. Mas um só é o Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme a vontade de quem? Dele mesmo, o Espírito. E porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. E aqui então ele nos fala sobre nós, como o corpo de Cristo, os membros de Cristo. Mas todos os dons são enviados da parte de quem? Do Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito da verdade. Quem escolhe os dons? É o Espírito. E quem concede a cada um? É o Espírito. Ou seja, não existe a primazia nem da pessoa e nem do dom. E Paulo está tratando desse tema, porque essa questão dos dons estava trazendo divisão entre o povo de Deus. Estava trazendo disputa entre eles. Uns achando que esse dom é melhor do que o outro. E normalmente, a tendência nossa, a nossa natureza humana é um dom que aparece diante dos outros, parece que é melhor ou mais importante do que os outros dons. E o apóstolo Paulo está dizendo exatamente o contrário. Ele chega a dizer que as partes do corpo, que quando expostas nos trazem vergonha, é exatamente aquela parte que nós escondemos, mas são as partes que nós mais honramos. Mas não aparece para ninguém. Então nós temos aqui este ensino que já nos traz algo muito importante sobre os dons, que é o caminho da humildade. Só pode exercer verdadeiramente o dom do Espírito aquele que se rende plenamente em humildade. Onde ao dom se manifestar, quem será visto e quem será honrado? Deus, a pessoa de Cristo,
o próprio Espírito Santo, mas não a pessoa. Então, às vezes, nós queremos muito cantar, tocar e falar na igreja. Parece que os dons se resumem a esses 3. Mas eles são os mais simples. A coisa mais fácil é falar na igreja. Porque na igreja as pessoas vêm para quê? Para ouvir. Então é fácil. Você já entrou na sala de aula do 6º ano? Meninos, 40 crianças de 11 anos, que acabaram de sair da aula de educação física. Você já entrou para dar aula numa sala dessa? Eles não querem saber de nada do que você vai falar. Eles querem saber da aula de educação física, do lanche. E quando começa a entrar na sala de aula, uma menina fala assim: professor, pegou minha borracha. Aí o outro vai dizer assim: olha, eu fui para a aula de educação física, meu estojo estava aqui, não está mais aqui. Quem pegou o meu livro? Aí a outra menina vai dizer assim: professor ou professora, ele está cheirando mal, ele correu lá na aula de educação física, eu não quero ficar do lado dele. E assim, quase a aula inteira é só de uma criança falando da outra e dos problemas. Ninguém quer ouvir nada. Difícil é ensinar essas crianças, não na igreja. Na igreja é fácil falar. Da mesma forma, cantar e tantas outras coisas. Então, dom verdadeiro é exatamente no ambiente, fora desse ambiente preparado para isso. Agora, mesmo nesse ambiente, quando o dom é dado, é para a edificação do corpo de Cristo, e não para a edificação da própria pessoa. Por isso, o apóstolo repete, veja que ele repete várias vezes. A outro, o mesmo Espírito, a outro, o mesmo Espírito, a outro, o mesmo Espírito. Ou seja, ele está chamando a igreja de Corinto a parar de olhar para si mesma e começar a olhar para Cristo. Porque o Espírito é a manifestação de Cristo. Foi essa a promessa que Jesus fez: eu vos darei, vos enviarei o outro Consolador. E essa palavra outro que Jesus utilizou é a palavra que significa o outro igual, da mesma natureza, da mesma personalidade, da mesma substância, das mesmas características. Não é um outro diferente, é o outro igual. Mas Jesus também disse, ele não falará, mesmo sendo o Espírito de Deus, ele não falará o quê? Nada de si mesmo. Mas ele vos fará lembrar tudo o que eu, Jesus, né, dizendo, ensinei a vocês. E ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, na oração e no jejum, nós buscamos arrependimento ao buscar a presença de Deus, porque ele nos convence do pecado, da justiça. Nós buscamos consagração, santidade, viver uma vida justa. Então, a justiça é a justiça de Deus operando em nós, através de nós também aos outros. E do juízo, que é o abandono do pecado, porque o pecado já foi condenado. Então, é uma busca pelo poder de Deus para nos livrar do pecado, da maledicência, da mágoa, do ressentimento, do desânimo, da inveja, da mentira, do roubo, da imoralidade, da malícia, da irritação, das palavras ditas precipitadamente, da indolência, da preguiça, porque todas essas coisas já foram julgadas em Cristo pelo seu Espírito. Então os dons assim nos são dados, nos são ofertados. E é o que o apóstolo deixa claro, então. Nenhum dom é superior ao outro. Por quê? Todos os dons são dados por quem? Pelo Espírito. E como a fonte é o Espírito, o poder é o Espírito, todos eles são bons, porque de Deus não vem nada que é ruim ou inferior. Então o Espírito Santo é quem decide também quem recebe determinado dom. E o Espírito usa vários meios. Uma das pessoas mais interessantes na história do povo de Deus remanescente é a história do King, não é? George King, não é? O primeiro compositor.
Ele queria muito ser um pregador. Muito. Mas ele era prolixo, era gago. Ele falava e as pessoas não entendiam. Ele se perdia no que falava e as pessoas se perdiam no que estavam ouvindo. Aí, algumas pessoas da igreja, vendo a sua boa disposição e interesse, disseram assim, olha, pregador não vai dar. Às vezes nós queremos muito uma coisa, mas o Espírito não está nos concedendo. Então, esse grupo de amigos disseram, olha, vamos fazer assim, ao invés de pregar para as pessoas, fale individualmente, está aqui uns folhetos, e você falam sobre a volta de Jesus, você vai entregar para as pessoas. E ele desenvolveu um método. Ao invés de distribuir, ele começou a vender. E aí prepararam um livro sobre o estudo de Daniel e Apocalipse. E ele pegou e começou a vender. E daí surgiu o ministério da colportagem dentro da igreja adventista, que é uma obra que permanece até hoje. Distribuição da literatura. A boa parte dos obreiros da igreja se tornaram obreiros porque foram sustentados pelo trabalho da colportagem. Inspirados nesse homem que queria ser um pregador, mas se tornou um colportor. Porque assim ele foi capacitado pelo Espírito de Deus. Então os dons são concedidos, determinados pelo Espírito. E os dons devem ser usados com humildade e amor para servir a quem? Ao próximo. Mais uma vez, não é para exaltação pessoal. Não é para que a gente se manifeste, para que a gente apareça, para que o nosso nome apareça. Não é? Esse é o método de Hollywood. Você já assistiu um filme? O que aparece no começo do filme e no fim do filme? O que aparece? O nome de todos. Né? Das estrelas aparecem no começo, e assim então vai passando, e no final o nome de todo mundo que participou de tudo. Não é isso? Mas na vida do Filho de Deus, o que deve aparecer no começo e no final da sua vida? Não é o nome nosso, é o nome de quem? O nome de Cristo, que o Espírito está exaltando. E é esta obra então que ele nos convida a fazer. A mensagem que foi cantada. O que nos trouxe a salvação foi o amor. Deus nos dá os dons por causa do quê? Do seu amor. Não é porque nós somos capazes disso ou daquilo, não é porque nós estudamos isso ou aquilo, ou porque nós falamos bem, ou cantamos, ou temos isso ou aquilo. É uma obra do Espírito. Num dos textos da revista dessa semana nos diz, o mais pobre e ignorante que se humilha diante do Senhor será portador da salvação para aqueles que estão ao seu redor. Então, é a obra de Cristo. Então, em 1 Coríntios 13, Paulo deixa ali claro, o amor deve guiar o uso dos dons. Porque se não for o amor que guie o uso dos dons, será uma guerra constante, uma briga constante, um desfile de personalidades, de ego, trazendo divisão, trazendo intriga, trazendo desânimo. Mas se é o amor que conduz, se é o amor que move o espírito, um copo de água é a porta de entrada para o reino de Deus, para o reino dos céus. Se torna um instrumento de salvação. Aquilo que parecia ser simples ou insignificante. É o amor que transforma. Veja, John Wesley, um importante pregador da palavra de Deus do século XVIII, nos traz esse importante conselho. Faça todo o bem que puder. Com todos os recursos de que dispuser. De todas as formas que puder. Em todos os lugares que puder. Sempre que puder. A todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Então, não é uma repetição de palavras, mas que ao final fazem uma mensagem poderosa. Tudo, todo tempo, todo lugar, a todas as pessoas, de todas as formas, com todos os recursos, fazer o bem.
Para isso que Jesus veio. Por onde ele andou? É uma das mais belas descrições de Jesus, do meu ponto de vista. Por onde ele andou fazendo o bem. Então, não é só na igreja, em casa. O dom que o Espírito nos deu deve se manifestar. No trânsito, no trabalho, na vizinhança. É o dom do Espírito. E nós queremos aqui, baseado nesta mensagem, trazer algumas formas de dons, que muitas vezes nós não pensamos que são dons. Veja, a consciência que todos os dons vêm de Deus deve ser suficiente para impedir qualquer demonstração de orgulho em possuí-los. Este é do comentário bíblico adventista. Se nós sabemos que o dom vem de Deus, nunca nós permitiremos que no nosso coração o pensamento de nos orgulharmos por isso tome conta. Poderá vir até esse pensamento, mas imediatamente nós iremos nos arrepender e pedir que Deus tire isso de nós. A diversidade dos dons, né? Tanto no texto de Coríntios, como de Romanos, como de Efésios, nós temos ali vários dons. Um pouco mais de 20 são mencionados ali. Mas não são todos os dons que existem. 23 ou 24, né, são ali colocados. Um dos aspectos muito importantes para que o dom se manifeste é, primeiro, a existência de uma necessidade. Então, há uma necessidade e o Espírito de Deus agora chama pessoas e capacita pessoas para suprir aquela necessidade. Já no Antigo Testamento, havia o dom de profecia, por exemplo, o dom de curar, Eliseu, Elias, e alguns outros manifestaram esses dons. E assim, nós temos inúmeros dons já no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento vem o quê? A plenitude. Mas nós ainda estamos recusando essa capacitação. E a principal razão por recusar é porque nós não queremos que o amor domine, mas queremos que o orgulho tome conta para a gente aparecer, para o nosso nome aparecer, para a gente ser exaltado. Alguns desses dons, né, o dom de línguas, então se manifestou ali no Pentecostes de maneira especial. Veja, nós temos aqui hoje o dom de línguas, maravilhoso. Alguém que falou em 2 idiomas ao mesmo tempo hoje de manhã, não é? Para que todos aqui presentes pudessem ouvir o que é a palavra de Deus. É difícil. O cérebro dá um nó. Você está ouvindo numa língua e você está usando outra língua para vir uma confusão. Isso é um dom de Deus. E por que é um dom? Porque está sendo usado para glorificar a Deus e compartilhar o quê? A palavra de Deus. O dom não é apenas um talento, uma habilidade natural. Pode até ser uma habilidade natural, mas que sempre é usada para a honra de Deus e para a proclamação do Evangelho e para o serviço do necessitado, para suprir a necessidade do necessitado. A palavra da sabedoria. Há pessoas que recebem esse dom de maneira maravilhosa e ela tem a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. Às vezes a gente até tem a palavra certa, mas a gente fala na hora errada. Nos falta esse dom, mas alguns receberam esse dom de maneira extraordinária. A palavra de conhecimento, aqui na tradução que eu tenho, numa outra Bíblia, de ciência ou de inteligência. Há pessoas que nós podemos ficar horas ouvindo, e tudo que ela fala é proveitoso. Tem gente que 1 minuto que a gente ouve já é suficiente para a vida toda. Hoje nós temos, né, um péssimo costume no nosso país, faz alguns anos, que nós perdemos muito da capacidade de articular a nossa língua portuguesa. E usamos muita gíria e muito palavrão o tempo todo. Parece que é comum o vocabulário. Na sala de aula, é surpreendente. Em casa, a conversa do dia a dia na rua. Algumas palavras que, algumas décadas atrás, deixaria qualquer pessoa de rosto vermelho, hoje é usada de uma maneira mais natural. Então, palavras de inteligência, de sabedoria, é um dom do Espírito. E nós estamos perdendo muito, sofremos muito com isso. A fé.
Todos nós precisamos da fé. A fé é um dom de Deus. Mas aqui, a característica da fé são algumas pessoas que manifestam uma pureza de crença. Por exemplo, nós temos a famosa história de George Miller. Ele chegou a cuidar ao mesmo tempo mais de 10.000 crianças e nunca pediu um centavo para ninguém. Ele só fazia isso através da oração. Ele nunca teve coragem de pedir ajuda para o governo, para quem quer que fosse. E nunca faltou nada para aquelas crianças. Então, há algumas pessoas que exercem, né, e recebem, é um dom de Deus, esse tipo de fé. Aqui não está falando sobre a fé em Cristo Jesus como Salvador, mas é esta fé como uma criança mesmo que age naturalmente nas coisas que ninguém está vendo, mas que Deus vai operando. Os dons de cura, extraordinário esse poder de Deus. Veja, hoje, ou na história, né, da igreja, todos esses dons, o inimigo traz a contrafação. Nós não vamos hoje discutir isso, apenas uma advertência, cuidado. Nem toda manifestação que parece ser de Deus é de Deus. É só um parênteses. Mas o dom de cura, que coisa maravilhosa é o poder de restabelecimento. O poder da cura. Alguém que não anda, voltar a andar. Uma ferida que foi aberta, cicatrizar. Como é bonito. Alguém que ora e a saúde é restabelecida. Mais uma vez, os exemplos bíblicos, os exemplos de hoje. O ensino da palavra de Deus abre a possibilidade para muitos de nós pedirmos esse dom. O Espírito vai conceder, não a todos, mas a alguns, através dos remédios da natureza. É extraordinário o poder de restabelecimento da saúde, como Deus opera usando esses dons, não é? A operação de milagres. Na lição dos adolescentes, falou bastante hoje sobre os milagres, porque contou a história de Pedro e como ele foi liberto da prisão. 4 conjuntos de 4 soldados, 16 soldados para guardar Pedro, dentro de uma cela e ainda acorrentado. O anjo veio à noite, derrubou as correntes, abriu o primeiro portão, passou por todas as guardas, abriu o portão da rua. Foi tão surpreendente que o pessoal que estava à madrugada em vigília, pedindo a libertação dele, quando chegou, não acreditou. A menina falou, olha, é Pedro que está à porta. Você está maluca, menina? Está ouvindo vozes? Aí Pedro insistiu, bateu, aí finalmente eles creram. Então, operação de milagres. São extraordinários os livramentos, os caminhos que Deus abre, de como Ele opera milagres nos dias de hoje. De maneira extraordinária. Todos os dias nós podemos testemunhar esses milagres. O dom de profecia, o dom do discernimento, discernir a motivação, os espíritos, o que conduz, se é bom realmente ou não. E a interpretação de línguas, não apenas o dom. Mas eu quero terminar destacando alguns tipos de dons que muitas vezes nós não percebemos. Isso é uma horta. Não sei se na Tunísia também fala jardim. É no meio do deserto do Saara. Está ali o homem com o seu bubu, com um turbante na cabeça, com um regador desses antigos mesmo, não é? No meio do deserto, ali você tem várias mudas de hortaliças, e isso é no meio do deserto. O que faz essas hortaliças crescer no meio do deserto onde não tem chuva? É alguém que está cuidando e alguém que está regando. Mas qualquer pessoa que olhar para o deserto vai dizer o quê? Aqui nunca vai nascer nada. Muitas vezes nós olhamos para o povo de Deus, para a igreja de Deus, é tão defeituosa, tem tantos problemas, ali nunca Deus vai conceder os seus dons. Ou às vezes nós olhamos para nós mesmos, pensamos, aquela pessoa tem dons, mas eu nunca vou ter o quê? Um dom. Eu não vou ter dom. O carro lá atrás é da Adra, tá bom? Tem um carro lá no fundo, é o carro da Adra. Deixa eu voltar. Então, muitas vezes nós olhamos para aquela pessoa sabe fazer isso, o outro sabe fazer, aquela pessoa tem tantos dons e eu não sei fazer nada. Mas Deus olha para cada um de nós, assim como Ele faz o deserto florescer, Ele pode pegar qualquer pessoa, independente da sua história,
e encher com os dons do Espírito. Mas o que nós precisamos fazer? Nos render a Cristo Jesus. Ao início do dia, nos prostrarmos diante do Senhor, render a nossa vida, o nosso orgulho, e Ele vai regar, como a chuva temporã, como a chuva serôdia, Ele vai derramar o seu Espírito. E os frutos irão se manifestar. Você pode duvidar de você, e é bom que nós duvidemos de nós mesmos, mas nós não podemos duvidar da promessa e da garantia de Deus, que Ele desceu às profundezas, trouxe cativo o cativeiro, subiu às alturas e deu dons aos homens. E é isso que Ele está fazendo hoje. Ele está manifestando esses dons. Nós temos aqui esse que está envolto ali em vermelho, ele é de Gana. Eu coloquei aqui para representar. Esse é um dia de batismo, lá do outro lado do Oceano Atlântico. A gente viajou lá uns bons quilômetros no deserto, na beira-mar, para que ninguém visse que estava tendo batismo. Né? E ali, então, nós temos ali esse homem de Gana, para representá-lo, um rapaz de Gana, que morava no interior do país, sapateiro. Muitos que são de Gana e vão para a Mauritânia, sonhando ir para a Europa, eles trabalham como sapateiros. Não sei se eles têm essa especialidade lá em Gana, mas ele tem uma bonita universidade em Gana, né, adventista, Vale alguma coisa, né, Vale de Vale, né, Vale das Montanhas e o Vale. E esse rapaz de Gana foi batizado esse dia. Um amigo dele, sapateiro, à mão mesmo, aquelas agulhas, a linha para consertar sandálias, costurar os sapatos. No interior do país, tinha uma cadeira, normalmente é uma cadeira de madeira, um banquinho, na verdade, um para sentar, um outro banquinho onde ele põe as ferramentas e os sapatos são trazidos, e ali ele vai consertando. Quando alguém vinha para consertar o sapato, ele sempre falava da palavra de Deus. É proibido pregar, não tem igreja, não tem nada nesse sentido. Mas cada cliente que vinha, ele falava do amor de Deus, falava da pessoa de Isa al-Masih, explicava um pouco sobre o que era o Messias, lá no interior do país, no meio do deserto. Ninguém sabe o nome dele. Ele não estava no país dele, não falava a língua fluentemente. Foi aprendendo ali no dia a dia o dialeto daquela região. Ele não tinha uma igreja para pregar, era proibido pela lei pregar, ele não tinha coisas para distribuir, ele só sabia costurar sandálias e consertar sapatos. Mas enquanto ele fazia isso, ele compartilhava o amor de Deus. Depois de um tempo fazendo isso, um senhor que morava nesse local veio até a Adra e disse assim: olha, eu preciso de Bíblias. Se eu não me engano, o dialeto deles lá era Sonique. O pastor Paulo Bechara conhece um pouco do Sonique, conheceu vários dessa etnia. E ele então veio: eu preciso de muitas Bíblias. Por quê? Porque nós temos lá um grupo de 40, 50 pessoas que querem conhecer mais sobre Isa al-Masih. Mas como vocês estão sabendo disso? Tem um sapateiro lá de Gana, e ele está falando sobre isso, mas nem ele tem Bíblia, ninguém tem Bíblia. E eu sei que aqui tem Bíblia na Adra. Então eu quero que vocês nos deem essa Bíblia. Acho que eu contei lá para o pessoal, né? Eu já contei aqui. As Bíblias haviam acabado de chegar. Fazia uma semana ou duas que o pastor Paulo, que era o presidente lá da missão, tinha enchido uma mala de Bíblia lá no Senegal, e a Vânia tinha trazido essas Bíblias para a Mauritânia com um grupo de traficantes. Ela foi renovar o passaporte, aí quando ela chegou, são quase um dia inteiro de viagem, na divisa tem o rio, você tem que atravessar a balsa. Então ela atravessou a balsa, quando chega do outro lado da balsa, tem o carro, que é umas 2 horas de viagem até a capital, onde a gente estava morando. Então já estava o pôr do sol, ela não queria ficar lá no escuro, então ela ouviu táxi Nouakchott, ou seja, um táxi para a cidade. Ela entrou no táxi, foi a primeira passageira. Aí entrou um homem com turbante, com a barba grande e a túnica, sentou do lado dela.
Depois entrou um outro homem com turbante, uma barba bem grande, e a túnica do lado dela. O carro ficou cheio, 5 homens com turbante, barba grande e túnica. O que vocês estão pensando? Aí no meio do caminho, ele saiu da estrada e entrou no deserto. Aí andou um pouquinho, parou, era a hora do pôr do sol, desligou o carro, ele foi no bagageiro, pegou um tapete, colocou o tapete no chão, no meio do deserto, todo mundo, Allahu Akbar. Aí, Bismillahirrahmanirrahim. E aí começou a orar, que era a hora da oração. Aí voltou para o carro, a Vânia pensou, agora vai voltar para a estrada. E foi que anda no deserto e não sai para a estrada de jeito nenhum. Ela perguntou, o senhor não vai voltar para a estrada? Não, a gente não pode, a gente é traficante. Então, na estrada tem muita polícia, se parar, né, a gente vai tudo preso. Aí ela ficou preocupada nesse momento. E viajou o tempo todo assim, não é? Só que no conversa vai, a Mauritânia é deserto. Não tem comida. Então eles compram arroz no Senegal. Tchebudjene, alguém conhece Tchebudjene? Conhece Tchebudjene? Então é um arroz quebradinho, feito com peixe, com legumes. A ideia é um pouco parecida com a do cuscuz. Só que não tem todos os ingredientes do cuscuz, não é? E do cuscuz marroquino, estou falando aqui com a Mine. E ela, então, a gente é traficante de arroz. Quando fala traficante para nós, a gente já pensa, né? Não, é traficante de arroz. Eles não queriam pagar o imposto para o governo. Para ganhar um pouquinho mais, eles estavam carregando arroz para vender no mercado, sem precisar pagar o imposto. Mas se a polícia parasse, a única pessoa que ia ser presa de verdade, quem era? Era quem estava traficando Bíblia, porque é proibido entrar com Bíblia ali no país. Então, os traficantes salvaram a Vânia. Aí, uns 10 dias depois, chegou esse homem do interior pedindo o quê? Bíblias, que havia acabado de chegar, vindo desta maneira, porque ele tinha 40, 50 pessoas que queriam estudar a Bíblia. Mas qual era o dom dele? Consertar sapatos e testemunhar do amor de Deus enquanto ele prepara sapatos. Ele não estava cantando num grande congresso, ele não estava pregando para um auditório de 1000 pessoas, ele estava consertando os sapatos. Paulo fazia isso consertando o quê? Tendas. Então, os dons se manifestam das mais diferentes. Um dom maravilhoso é o dom de não saber ler. E aí nós temos muitas histórias dessas, mas uma que impressionou bastante é de um rapaz que nos ajudou muito aqui, o pessoal das marmitas. Lembra do rapaz que começou no projeto, amigo da Stephanie, agora me fugiu o nome dele, ele foi para Portugal, assim, mas Rafael. Então a avó dele, se não me engano, a avó dele, ela não sabia ler. E esse foi o dom que o Espírito deu para ela. Por não saber ler e amar a Deus e a palavra de Deus, ela pedia para qualquer pessoa ler a lição da escola sabatina e a Bíblia para ela. Ela não sabia ler. Os netos, os vizinhos. E assim ela foi evangelizando a família inteira, os vizinhos, pelo dom de não saber ler. E há muitas pessoas que têm esse dom. Ela não é a única. É um dom nas mãos do Espírito. Mas quando nós olhamos, ninguém vai achar que é um dom. Porque não aparece, não se manifesta, mas aparece diante de Deus. Por isso esse quadro ali é um quadro da escola. Estão ali as crianças, né? Ali é o quadro. Está escrito em árabe ali. Né? Não sei se ali dá para ver melhor. Dá para ler alguma coisa ali. Mas o dom de não saber ler. Porque é capacitado e usado pelo Espírito. E um dom muito comum, que esse aparece muito na Bíblia, é o dom da hospitalidade. Ali está a mulher na beira está indo meio-dia buscar água no poço. Ela não quer que ninguém veja. E a água é fundamental lá no meio do deserto. E ali está um homem morrendo de fome e com sede. E ele pede, por favor, me dá um pouco de água. Ela se assusta, você não pode falar comigo, você é judeu. E eles vão conversando.
o dom da hospitalidade. No final, ela recebeu a água da vida e chamou a cidade inteira para beber. É o dom da hospitalidade. Oferecer ou receber um copo de água salvou uma cidade inteira, que aos olhos de toda a humanidade ali, né, daquela região, era uma cidade condenada. Os discípulos nem queriam passar por lá. Os discípulos tinham horror, os fariseus, os líderes religiosos. Não, aqui já é um lugar condenado por Deus. Só falta o fogo descer, mas que estão condenados já estão. Mas pelo dom da hospitalidade, um balde, um pouco de água, trouxe salvação para a cidade inteira. Porque todos vieram da cidade e ao final eles disseram o quê? Nós viemos porque ouvimos você falar, mas agora nós ouvimos por nós mesmos. Nós cremos no que ele falou para nós. Então, os gestos mais simples podem ser o poderoso dom que o Espírito está nos dando, e às vezes nós estamos recusando esses dons. Não vou receber ninguém em casa, a minha casa é simples, não tem reboco, pintura, está no tijolo cru, eu não tenho com que oferecer. Mas a palavra de Deus nos diz que, sem saber lá em Hebreus, né, sem saber, alguns hospedaram anjos. É suficiente uma barraca e um tapete no chão. Não tem mesa, não tem cadeira, não tem garfo, não tem faca. E ali Abraão recebeu. É a cena mais comum. Pode ser de manhã, pode ser de madrugada, pode ser de dia, pode ser meio-dia. Eles colocam um tapete no chão, vão procurar o que tiver. Às vezes, no prato de comida, numa região como essa, 50% é areia, 50% é arroz. Mas é dado de muito bom coração, de bom grado, a hospitalidade. E alguns, mais uma vez, sem o saber, hospedaram anjos. O que essas pessoas tinham? Um tapete. Uma bacia, alguns de plástico, alguns de alumínio, mas é tudo que tinha. A água que vinha, você estava com muita sede, era calor. Mas às vezes você agradecia porque não tinha água, porque a água que vinha, você orava muito antes de beber, para não sair dali e ir direto para o cemitério. É uma água suja, contaminada. O próprio frasco onde ela é colocada, não é algo que atraia os olhos. Mas a cortesia, a hospitalidade é tão grande que você não tem como dizer não. Não tem. Ele abriu a casa, ele abriu tudo, ele trouxe tudo que ele tinha para você. O dom da hospitalidade. Um pouco de cortesia muda a história da vida das pessoas. Um pouco de afeto, um pouco de carinho, um pouco de atenção, tira pessoas do inferno e as leva para o reino de Deus. Isso atraía as pessoas junto a Jesus. Então as crianças, os adultos, os homens, as mulheres, todos queriam receber um pouco desta hospitalidade de Cristo Jesus. É um prato o mais simples possível, é uma bacia com arroz. Caso essa menininha está comendo, a família já comeu, né? Então ela está comendo a parte dela depois que todos os adultos comeram, não é? O banquinho é na areia mesmo, no caso essa família nem o tapete ali não tinha. Mas se chegar qualquer indivíduo, qualquer pessoa, esse pouquinho que sobrou vai ser compartilhado. É o dom da hospitalidade. São inúmeros os dons, mas todos são dados pelo Espírito. E Ele dá a cada um segundo a vontade do Espírito. Então nós somos convidados hoje a colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e permitir: Senhor, conceda-me o dom que o Senhor quer, e não aquilo que eu quero. E não apenas conceda o dom, Senhor, capacita-me
para que esse dom seja usado única e exclusivamente para a honra do teu nome, para a salvação das pessoas, para diminuir a dor e o sofrimento das pessoas. Quem deseja receber o dom que o Espírito Santo preparou para você? Quem quer tirar o orgulho, o egoísmo, o desejo de aparecer, dizer, Senhor, o seu dom, que seja o dom de ser analfabeto, que seja o dom da hospitalidade, seja o dom de consertar sapato, de costurar, o dom de preparar cesta, o dom de limpar, o dom de deixar o lugar limpo depois que todo mundo sai, para que o próximo que venha encontre tudo em ordem, tudo no lugar. Quem quer receber o dom que o Espírito preparou para você? Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos ter em 1 minuto de oração em silêncio. Senhor, eu ainda não sei qual é o meu dom. Então coloque isso em oração agora. Senhor, eu pensei que este era o meu dom, mas eu estou vendo que eu estou usando isso mais para mim mesmo do que para o teu reino e para os outros. Me perdoa. Então, é uma oração de arrependimento. Senhor, há muito trabalho a fazer e eu não tenho forças, eu não sei por onde começar, mas que o teu Espírito me ilumine, que o teu Espírito me capacite. Use esse minuto para fazer esta oração, em silêncio no coração. Eterno e amado Deus, louvado seja o Senhor, porque tudo que é bom vem das tuas mãos. É baseado na tua grande sabedoria que os dons são distribuídos, e não na nossa vontade, não pelo nosso entendimento. É pelo Santo e bom Espírito que Ele vem habitar em nós. Ajuda-nos a recebermos o Espírito da humildade, o Espírito do perdão, o Espírito da verdade, o Espírito de amor, o Espírito de graça, o Espírito Santo de Deus, habitando em nós. E assim Ele nos capacite, nos dê a disposição para o serviço, para socorrer o necessitado, para amar o nosso semelhante e para adorar única e exclusivamente o Senhor. É o que nós rogamos neste dia. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Verbo de Deus. Amém. Nós vamos cantar que a graça de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito de Deus em nós, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a